Bom dia a todos. Estamos aqui na preparação para iniciar o nosso estudo dessa manhã. Tem que prender as coisas aqui para não cair. Bom, hoje nós já fizemos a oração, né? Acho que alguns acompanharam. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, que é o estudo do Livro dos Espíritos, através do livro Religião dos Espíritos. Capítulo 34, Responsabilidade e Destino, que vai o comentário de Emmanuel, a questão 470 do Livro dos Espíritos. 470, Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Então, a questão 470 faz parte do capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se assim cabe-lhes alguma responsabilidade? Uma pergunta interessante, porque todos nós sabemos que nós somos beneficiados pelas tribulações, nós somos testados e somos muitas vezes aprovados e conseguimos galgar algum degrau evolutivo por causa das tribulações da vida. E aí vem a questão, então os que provocam o que nos tentam para provar a nossa correção diante da lei de Deus, eles estão nos beneficiando, então eles ganham, têm mérito por isso. Então diz o Espírito respondendo a Kardec: a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, falo por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Então, se nós não temos nenhum benefício por termos, se nós prejudicamos alguém, ou como espírito encarnado ou como desencarnado, nós não temos nenhuma diminuição das nossas responsabilidades, porque o final vai ser um final bom, né? E essa responsabilidade sempre recai sobre quem causou o mal. Vocês me dão licença um minutinho que eu vou pegar um copinho d'água. Muito interessante, porque isso remete à nossa memória as palavras de Jesus, né? Sobre os escândalos. Os escândalos são necessários, mas ai
daquele por quem provenha o escândalo. Então, essas palavras sempre são muito fortes e sempre foram muito impressionantes para mim, né? Porque nós temos responsabilidade sobre o que nós pensamos, sobre o que nós sentimos, sobre o que nós falamos, sobre o que nós fazemos. É claro que isso é uma gradação, evidentemente que a maior responsabilidade é do ato, né? Mas todo pensamento ele já é um ato na sua pré-formação, todo sentimento ele já é um ato, e evidentemente, como dizia Sartre, toda palavra é um ato. Então, assim, a formação, a formatação do ato em si, ela é prévia, e evidentemente nós temos responsabilidade sobre todos esses patamares, né, até chegar ao ato. Mas Pietro Baldi, eu não me lembro em qual livro, ele nos dá um esclarecimento muito interessante também. Ele diz assim: as possibilidades do mal no mundo são restritas ao bem, de forma que, mesmo quando a maldade é realizada, as suas consequências são reaproveitadas pelo bem. Então, não há como haver vitória do mal sobre o bem. Essas hostes, né, de principados e potestades, eles são inimigos muito seculares de Jesus, e eles não descansam enquanto não destruir toda a obra de salvação, né? Porque nós somos um projeto de salvação. Nós vamos ver isso daqui a pouco no estudo da ética do Sermão do Monte, né? Às 10 horas, todos estão convidados. 34. Responsabilidade e destino. Então, comentário, uma reunião pública realizada no dia 15 de maio de 1959, questão 470. O Criador, que estabelece o bem de todos como lei para todas as criaturas, não cria espírito algum para o exercício do mal. Isso é um entendimento que não pode existir um espírito do mal. Nenhum espírito é do mal. Todos os espíritos são espíritos criados para o bem. Todas essas ovelhas perdidas precisam ser resgatadas. O projeto de Deus é do resgate de todas as ovelhas perdidas. Evidentemente que esse projeto não é um projeto instantâneo. Nós não vamos dizer assim: pronto, eu já aceito, pronto, resolvi. Infelizmente não é simplório assim. Nós temos assim um projeto de salvação que demanda de nós cumprimento de uma série de requisitos, né? Porque Jesus mesmo disse que nenhum iota ficaria sem ser resgatado para que a pessoa pudesse ser redimida, né? Então não tem um iota. O iota é aquele zinho sem pingo, é a menor letra do alfabeto do aramaico. A criatura, porém, na terra ou fora da terra, segundo o princípio da responsabilidade, ao transviar-se do bem, gera o mal por fecundação passageira de ignorância, que ela mesma, atendendo aos ditames da consciência, extirpará do próprio caminho em tantas existências de abençoada reparação, quantas se fizerem indispensáveis. Olha que texto denso, e quanta
quanto nós podemos aproveitar aqui. Cada criatura, independente se ela produziu aquele mal enquanto encarnada ou desencarnada, ela pessoalmente vai se responsabilizar por reparar aquele mal. Isso nos dá uma dimensão de que muitas pessoas que produziram mal assim em grande escala, elas vão ter que reparar aquilo em grande escala também, né? Alguém já reparou que existem pessoas que têm uma sensibilidade menor às questões individuais e uma sensibilidade assim aguçadíssima às questões coletivas? É isso. O nosso senso de dever aguçado, ele está ligado às nossas dívidas, né? Dever, dívida. Deixa eu escrever isso aqui porque isso é muito sério. O dever e a dívida, eles são interrelacionados, tá? Tanto o dever gera uma dívida, quanto a dívida está equacionada com um futuro dever, né? Então, quando nós temos um senso de dever agudizado, e às vezes assim, esse dever agudizado pode ser um dever assim, que algumas pessoas acham que é um senso de dever neurótico. O que é um senso de dever neurótico? Uma pessoa que faz tudo para todo mundo e nunca acha que fez o suficiente, sempre se acha em dívida, e é uma pessoa que são pessoas que pedem falam muito a palavra, me desculpa, me perdoa, e são pessoas assim que assumem muitas responsabilidades, sempre num contexto de coletividade, mesmo que, prestem atenção, mesmo que em circunstâncias individualizadas elas percam o foco, né? É como a nossa visão. Vocês sabem que sempre quando se começou a descobrir as lentes para melhorar a visão, as primeiras lentes foram as lentes dos míopes, né? Que então conseguia fazer aquela contração da refração da luz, e as pessoas conseguiam então focalizar as coisas, né? Que ela estava vendo tudo muito grande e desfocado, então ela consegue reduzir o tamanho e melhorar o foco. Então isso aí, esse processo de miopia foi um dos grandes avanços da oftalmologia, foi produzir essas lentes. Mas todo mundo, a partir de 40 anos, começa um desgaste de acomodação do cristalino. O cristalino, ele é assim, ó. Ele é uma lente que se muda. Você olha para o negócio perto, olha para o negócio longe. Quando olha para longe, ele relaxa. Quando olha para perto, ele se contrai para poder a pessoa enxergar perto. E após 40 anos, a grande maioria das pessoas começa a ter uma deficiência desse músculo que faz esse processo com o cristalino, e a pessoa começa a não conseguir contrair e não conseguir enxergar de perto. Então precisa de uma lente só para perto.
poder conseguir fazer o que o cristalino não está fazendo mais. E, consequentemente, a lesão anterior que ela tinha para longe continua acontecendo. Então, as lentes antigamente eram bifocais, né? Para longe aqui, para perto era uma bolinha embaixo, uma meia lua embaixo, para quando a pessoa olhasse assim para baixo conseguir enxergar para perto. Depois eles desenvolveram essa lente aqui, que ela sem a linha divisória, ela consegue. O primeiro foi o Varilux. Eu lembro que o papai nunca quis usar a lente Varilux. Mamãe, logo que saiu, ela quis ir no oftalmologista, Dr. Cardoso de Mello, para ele fazer uma lente Varilux para ela, perto e longe. O papai não aceitou, ele usava o bifocal. Ele sabia direitinho o que estava para longe e o que estava para perto. Ele usava de perto para poder ir para a máquina de escrever, para poder ler. Sempre ele estava lendo. Eu nunca vi papai sentado assim, vendo televisão. Rarissimamente, sentado ouvindo rádio. Nunca vi na minha vida inteira. Agora, sentado lendo, né? Lendo, nossa, o que mais a gente via papai era lendo. Lendo, era um intelectual de corpo inteiro. Pois bem, assim também o nosso comportamento, na nossa percepção da realidade. Muitos percebem a realidade distante, remota, mas quase não tem aquela visão de perto da realidade. E isso provoca às vezes alguns conflitos, porque a nossa percepção de mundo é diferente. As nossas percepções de mundo são diferentes. Geralmente quem tem o hiperfoco para o concreto, para o objetivo, para o que está à sua vista, escandalizando a sua vista, não tem muita compreensão de como pode alguém não ter aquele foco e ter foco para coisas que ela não considera importantes ou não entende por que estão sendo consideradas, né? Então, essa diferença entre as nossas naturezas, entre as nossas percepções da realidade, é uma coisa muito comum. Por isso que tem esse dever. Emmanuel fala aqui: encarnado ou desencarnado, que atendendo os ditames da consciência, extirpará do próprio caminho em tantas existências de abençoada reparação quantas se fizeram indispensáveis. Então esse senso de dever vai ser uma obsessão na mente da pessoa, que vai fazer com que alguns psicólogos, alguns psiquiatras ou algumas pessoas, independente do título que elas tenham, considerem aquela pessoa uma pessoa obsessiva, uma pessoa neurótica, uma pessoa que tem uma ideia fixa, que ela se acha culpada de tudo, fica querendo resolver o problema de todo mundo. Por quê? Porque ela tem uma dívida. E ela precisa, a paz interior precisa dela esvaziar aquela culpa pretérita. Deus concede ao homem os agentes da nitroglicerina e da areia e inspira-lhe a formação da dinamite, por substância explosiva capaz de auxiliá-lo na construção de estradas e moradias. Foi realmente, a dinamite foi, se não me engano, foi criada na China, né? E eles usaram para poder quebrar os blocos de pedra para construir a grande muralha, né? Mas o artífice do progresso quase sempre abusa do privilégio para arrasar ou ferir, adquirindo dívidas clamorosas em sementeiras de ódio e destruição. Aí, muitos mercadores que iam para a China e voltavam, começaram a comentar sobre a dinamite, e aí muitos fizeram viagens para adquirir dinamite, né? Evidentemente não era um câmbio clandestino, era um mercado clandestino, e eles adquiriram dinamite para começar a usar nas guerras na Europa, para matar e ferir, né? Adquirindo dívidas clamorosas em sementeiras de ódio e destruição. Então essas mentes que usaram a sua estratégia, a sua perspicácia, o seu tirocínio
para planejar mortes e destruição, naturalmente elas vão ficar com aquela responsabilidade de reparar o mal que elas fizeram ao número X de pessoas. Então essa responsabilidade é íntima, ela não está condenada, aquilo não é uma condenação, aquilo é um consenso íntimo. O senso de dever é um consenso íntimo. Deus não nos obriga, há uma demanda íntima para que aquilo seja cumprido, para que até o último iota, até a última letrinha sem pingo. Em cemitério de ódio e destruição, empresta-lhe a morfina, né? Então o ópio, ele foi descoberto, né? A planta do ópio também lá na China, né? Por alcaloide beneficente a fim de acalmar-lhe a dor, e foram descobertos efeitos anestésicos, né? do ópio, da morfina. Entretanto, enfermo amparado em muitas ocasiões, escarnece do socorro divino, transformando-o em corrosivo e entorpecente das próprias forças, com que prejudica as funções do seu corpo espiritual em largas faixas de tempo. E aí os usuários, né, do ópio, do alcaloide, morfina, né, eles perceberam que ela alterava o estado de consciência. E essa alteração do estado de consciência produzia assim, sensações de prazer, porque libera uma substância no cérebro chamada dopamina. Então, aquela percepção daquela dopamina, que é um estado de muita satisfação química, fez com que muitas pessoas começassem a usar doses variadas da morfina para produzir aquilo, né? Então a descoberta da substância, o alcaloide do ópio, foi uma percepção divina que fez a pessoa chegar a essa descoberta. Mas o uso inapropriado e o uso como droga de abuso foi um desvio, né, provocado por espíritos malfazejos que querem nos induzir ao mal, né? Mas eles só induzem ao mal se nós aceitarmos. Se nós aceitarmos, né? Vamos lá. Entorpecente das próprias forças, com que prejudica as funções do seu corpo espiritual em largas faixas de tempo. Sim, porque quando a pessoa começa a usar essas substâncias psicoestimulantes, elas não conseguem viver sem elas, porque aí provoca uma reação, né, nesses receptores que eles, na ausência da substância, eles provocam uma reação fisiológica muito angustiante, chamada delirium, né? Que não é a mesma coisa de delírio. Delírio é quando a pessoa está com uma percepção errada da realidade, a pessoa tem uma distorção da visão da realidade, da percepção da realidade. Mas o delirium, com o M no fim, é um estado alterado de consciência produzido pela falta da substância, porque o cérebro entra em estado de alerta, porque esses receptores, eles ficam sedentos da substância e começam a provocar reações físicas, que a pessoa começa a tremer, perde a consciência, pode entrar até em coma, né? Tanto que quando esses dependentes de morfina, quando eles são tratados, né, nos países em
que a heroína é muito difundida, eles têm que receber doses de morfina ou de uma outra substância chamada metadona, para poder ele não entrar em síndrome de abstinência. Acontece com o álcool também, acontece com a cocaína, acontece com outras drogas de abuso, né? Muitos analgésicos, né? Muitos anestésicos são usados como drogas de abuso e são traficados, né? Ou seja, a própria substância refinada, própria para uso hospitalar, ela é traficada e usada por pessoas, infelizmente, uma grande maioria dessas são pessoas que trabalham nos hospitais, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, pessoas esclarecidas, mas que se tornam dependentes, né? E essa dependência, ela é chamada de física, porque ela é orgânica, ela não carece, por exemplo, de uma educação para a pessoa superar o vício, não. Ela carece de uma medicação, porque alterou a estrutura biológica dela, do cérebro, né? Galardoa-o com o ferro, né? Então também o homem descobriu como fundir o ferro por elemento químico flexível e tenaz, né? É flexível, mas é tenaz, é duro, é forte, né? Resistente, tenacidade, né? De modo a ajudá-lo na indústria e na arte. Todavia, o servo da experiência, em muitas circunstâncias, converte num instrumento da morte, a desajustar-se em compromissos escusos que lhe reclamam agonia e suor de séculos numerosos. E aí os ferreiros, né, começaram a fundir o ferro para produzir espadas, facas, né, adagas, sempre com a finalidade de ferir e matar. Embora o ferro fundido, ele foi assim, um grande avanço nas sociedades, porque produziu assim, o número de instrumentos que se produziu com o ferro fundido fez a humanidade evoluir muito. Então era necessário que se chegasse a esse ponto. Não era necessário que se chegasse ao ponto das armas de corte, né? Pérfuro contundentes, né? Não era necessário isso, mas para a indústria, para a manufatura, para utilidades, isso aí foi fundamental, né? Como diz Emmanuel aqui, ele é flexível e tenaz, ele tem a flexibilidade e a tenacidade. Compromissos escuros reclamam desajustar-se em compromissos escusos que lhe reclamam agonia e suor em séculos numerosos. Então eu me lembro muito bem aqui de Dr. Jaime, que ele foi médico, trabalhou aqui na Escola de Jesus Cristo como médico e como professor das obras de André Luiz. Missão essa que foi conferida a ele por meu pai, que foi colega de infância dele, né? Os dois estudaram no liceu e depois separaram, foi para o direito, ele foi para a medicina. Os dois foram para o Rio de Janeiro. Ele se afastou da Escola de Jesus Cristo e depois retornou, né? E eu tenho uma memória muito boa que quando eu tinha 14 anos, eu estava no último ano do ginásio. Eu e Luizinho éramos da classe de Rubinho, que funcionava lá onde hoje é a creche. Nós estávamos, eu e Luizinho frequentávamos a aula de Rubinho. E aí Rubinho falou assim: Flávio, você hoje vai mudar de classe, você vai para a classe do seu pai. Aí eu vim. Eu tomei um susto, eu pedi a Rubinho para não, ele já tinha passado antes, eu tinha recusado, então, assim, hoje você não vai poder voltar atrás, você vai para lá hoje. Aí eu vim todo sem graça, né? Sentei lá no fundo
e vi que tinha um senhor também sentado perto de mim, lá no fundo também. Aí quando terminou a aula, o papai falou assim: olha, eu quero dar boas-vindas a 2 novos alunos que estão aqui. Primeiro quero que todos cumprimentem o Dr. Jaime Martins Faria, colega meu de infância, colega meu do liceu, médico conhecido na cidade, cirurgião de grande valor, de grande reconhecimento, médico humanista, e ele foi realmente um médico humanista, ele se dedicou muito, ele foi o primeiro médico de Campos a se preocupar com a medicina pública e gratuita, tanto que ele, antes de existir o SUS, ele criou em Campos um serviço gratuito de medicina, que se chamava na época SAMDU, Serviço Médico Ambulatorial, né? E que funcionava na rua, não lembro se na rua Oliveira Botelho, né? Inclusive eu fui socorrido lá quando eu quebrei meu braço no ano de 1970 no liceu, no 10º dia de aula. E depois meu pai me cumprimentou. Então eu tenho essa alegria de eu ter iniciado meu curso nessa sala que nós estamos aqui, que é Clóvis Tavares, no mesmo dia de Dr. Jaime, eu com 14 anos e ele já com mais de 60 na época, né? É isso. Bom, voltando ao Dr. Jaime, ele sempre dizia que ele havia usado a faca para cortar pessoas, e hoje ele sentia assim um impulso natural por usar o bisturi para tratar as pessoas, né? Então esse senso de dever estava ligado a uma dívida inconsciente dele. Embora fosse inconsciente, ele sabia, como conhecedor da lei do karma, da lei de causa e efeito, ele reconhecia que eram dívidas que produziam esse senso apurado de dever. Então, ele dizia que ele tinha usado o ferro como elemento químico flexível e tenaz, como instrumento de morte, que desajustou em compromissos escusos que reclamaram ele agonia e suor em séculos numerosos. E nós cremos, eu quero crer nisso, que essa existência foi uma existência derradeira dele, como a desvincular-se desse peso, desse karma do uso indevido do ferro. Acho que eu nunca furei ninguém não, tanto que eu não sou cirurgião, né? Estou dizendo que todo cirurgião não, mas é um viés interessante. Dá-lhe o ouro por metal nobre, suscetível de enriquecer o trabalho e desenvolver-lhe a cultura. O ouro, então, ele pode servir como um elemento químico de grande valor, pela sua dureza, pela sua possibilidade de construir instrumentos e objetos de altíssima precisão, e produzir riqueza capaz de ajudar as pessoas, né? Mas o mordomo da posse nele talha frequentemente o grilhão da sovinice e miséria, em que se amesquinha a si mesmo e confere-lhe a onda radiofônica para os serviços da verdadeira fraternidade. Não, peraí. O grilhão da sovinice e miséria, em que se amesquinha a si mesmo. Então ele pode produzir a
a cobiça e a violência, porque a cobiça ela suscita violência, né? Porque tanto os que possuem têm que usar a violência para se defender dos outros, dos que estão dominados pela cobiça, né? Pela inveja, como a violência para alcançar mais ouro, né? Então a posse do ouro, a riqueza, ela transvia o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas palavras. Nós ficamos violentos, ficamos agressivos, né? O Santo Tomás de Aquino dizia que isso aí era o concupiscível. O concupiscível, que é o desejo do ouro, que gerava o irascível, que é para defender a posse do ouro, para conquistar mais ouro, para defender a posse do ouro. Então, duas potências da alma, duas potências muito perigosas, né? A concupiscência, que é o desejo exagerado, e a irascibilidade, que é a força da violência, que faz com que a pessoa busque aquilo e defenda a sua posse, né? Mas o mordomo da posse nele talha frequentemente o grilhão de sovinice e miséria em que se amesquinha a si mesmo, e confere a onda radiofônica para os serviços da verdadeira fraternidade entre os povos. Isso é muito bom, é bonito, porque na época da Segunda Guerra Mundial, os radioamadores, eles salvaram muitas vidas. Eles conseguiram trabalhar reunindo pessoas numa frequência que na Europa, né? Ingleses, franceses conseguiram ajudar muita gente, salvar muita gente com a ajuda de barcos que eram usuários do serviço de radiofonia, né? Para poder se guiar, para poder retirar muitas pessoas que estavam em território que já estava dominado pelos nazistas. Então eles conseguiram muitas vezes, através da radiofonia, fazer isso aí, né? Os radioamadores ajudaram muito os aliados a se organizar e proteger pessoas, inclusive judeus, né? Da ira nazista, né? Isso é muito triste falar nessas coisas, porque hoje em dia nós estamos com muitas células nazistas no Brasil, né? Nós temos aí um momento de recrudescimento dessa ideia da eugenia, da supremacia, e isso está atingindo a mente de muitas pessoas. Então, pessoas que estão entrando nessa onda sem saber que elas estão se enveredando para um grupo de pessoas perversas, né? Isso é muito triste mesmo. Quer dizer, são sociopatas com a sua mente poderosa, eles estão interferindo na nossa capacidade de raciocínio e estão levando pessoas a aceitar que isso é uma coisa boa. Então a radiofonia, e eles usam os expedientes herdeiros da radiofonia, né, que são as ondas hertzianas usadas nas comunicações pela internet, né? Então a internet hoje é a continuadora da radiofonia, e ela está sendo usada para isso, para difundir notícias, informações falsas, né? As chamadas fake news, informações falsas que fazem que muitas pessoas entrem nesse padrão mental paranoico, né? Então é muito triste, porque são amigos nossos
são irmãos nossos de doutrina, né? Estou aqui, Jorge Lemos, nosso amigo, irmão, dizendo que nós estamos vivendo um momento gravíssimo no Brasil. É no Brasil mesmo, porque o Brasil é uma terra de miscigenação. Então aqui os povos se misturaram. Não há um nicho isolado só de negros, outro nicho isolado só de índios, outro nicho isolado só de arianos, de anglo-saxões. Houve uma miscigenação por natureza, né? Por natureza até da imigração portuguesa, que foi muito condescendente com a miscigenação, e hoje nós temos um povo que ele tem várias origens. Tem uma música de Chico Buarque que ele fala assim: o meu pai era paulista, minha mãe pernambucana, meu avô mineiro, meu tataravô baiano. E isso aí, essa mistureba, foi de raças também, porque o paulista era de linha italiana, o nordestino era origem indígena, o baiano da origem negra, o mineiro, enfim, mostra que realmente nós somos um povo miscigenado. Emmanuel explica isso no livro Brasil, Coração do Mundo. Humberto de Campos explica isso no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele fala que aqui ia ser um caldo da criação de uma nova humanidade, né? É uma humanidade que vai ser responsável pelo mundo de regeneração, né? Está aqui citando frases, depois nós vamos fazer comentários de todas elas. Podem ficar à vontade para comentar à vontade, né? O ouro, a onda radiofônica para o serviço da verdadeira fraternidade entre os povos, mas o orientador do intercâmbio, por vezes, nela transmite notas macabras em que promove o aniquilamento de populações indefesas, agravando-se em débitos aflitivos para o futuro. Então, o uso da radiofonia, hoje da internet, para produzir esses malefícios, vai ainda provocar uma grande escalada de perturbação, né? E essa escalada de perturbação, evidentemente, vai ter que ser revista. Deus sabe se vai ser revista na Terra ou em outro orbe, né? Mesmo porque aqui diz que promove o aniquilamento de populações indefesas, então provoca genocídio, né? As pessoas espalham que a vacina não deve ser usada, que essa vacina ela é maliciosa, que ela faz isso, que faz aquilo outro. As populações ficam com medo, né? Não recebem porque os governos atrasam a distribuição, a importação, a distribuição, propositalmente, com falsas notícias, com falsas informações, com informações assim de cientistas inescrupulosos, e aquilo ali produz um atraso no processo de imunização. E evidentemente esse atraso de imunização ele se converte em um maior número de desencarnações, né? Aí, como a gente viu no começo, essas desencarnações que nós achamos que são prematuras, elas foram prematuras ou as pessoas necessitavam desse sofrimento, dessa asfixia que elas passaram, de ficar nos hospitais sem um atendimento médico eficiente e sofrer o processo de colocar um tubo pela traqueia, né? É um sofrimento, né? Ficar pronada, né? Decúbito ventral, né? De bruços, né? Para conseguir respirar. Exatamente. Era uma necessidade de cada uma dessas pessoas passar por isso. Mas ai de quem promoveu esse genocídio, que é um genocídio. Ai de quem promoveu. Então, os culpados por terem difundido ideias falsas,
e confianças falsas em medicações inócuas, não só inócuas como prejudiciais, isso foi um agravante no karma individual dessas pessoas. Ai deles, porque eles produziram isso. Então, aniquilamento de populações indefesas, agravando-se em débitos aflitivos para o futuro. Então, nós teremos que responder pelas nossas iniquidades, pelas nossas injustiças. É assim que o Supremo Senhor, vamos ver a hora, 9h15, é assim que o Supremo Senhor nos cede os dons inefáveis da vida, como sejam bênçãos do corpo e da alma e os tesouros do amor e da inteligência. É isso. As nossas experiências na carne, elas nos levam a desenvolvimento do nosso caráter e da nossa inteligência, porque nós somos provados, né? Quando nós estamos num período de desencarnado, nós não estamos sendo provados, nós estamos sendo, como que se diz? Nós estamos aprendendo, mas à medida que nós reencarnamos, nós encurtamos o nosso campo de consciência, o nosso campo de consciência fica limitado àquele período de existência. Antes de reencarnar, nosso campo de consciência é grande, porque a gente sabe que a gente é um espírito eterno. Então a gente tem acesso às memórias anteriores. Quando nós reencarnamos, nós não temos acesso a essas memórias. Elas foram limitadas a uma janela de consciência curta. Uma janela que começa da nossa infância, com pouca consciência dela, porque a criança não tem ainda domínio da razão, a desencarnação, sendo que também no final dessa janela também há uma perda de consciência, porque a pessoa começa um processo de demência. A maioria das pessoas começam, né? Vou fazer no mês que vem, eu vou fazer 63. Mais ou menos após 60 anos, 20% das pessoas começam um processo de neurodegeneração, que a cada 10 anos, essa porcentagem de pessoas vai aumentando, né? É assim que o Senhor Supremo nos cede dons inefáveis de vida, como sejam as bênçãos do corpo e da alma e os tesouros do amor e da inteligência. Então nós viemos aqui, nesse curto espaço de tempo, com um campo de consciência limitado, para desenvolvermos aspectos da nossa personalidade, formação de um caráter espiritual. Cada vida a gente tem para desenvolver um aspecto. Por isso que a gente não pode ficar descobrindo reencarnação por características das pessoas, porque nem sempre as características de uma vida elas estão disponíveis para outra vida, porque não é aquilo que a gente veio para desenvolver. Então abre um outro campo através de relocação de circuitos cerebrais, né, para outro lado. Então a pessoa nasce com uma personalidade um pouco diferente. Uma pessoa extrovertida nasce tímida, porque ela é limitada em bloqueios de circuito cerebral, que faz com que a pessoa tenha assim, alguns bloqueios. Estou vendo aqui algumas pessoas comentando, pessoas que têm resistência à vacina, quem tem ideal não envelhece. Não vale nos comentários fazer média, não. Do uso feliz ou infeliz de semelhantes talentos, aí já começa uma coisa interessante. Emmanuel já dá uma característica interessante. Todos esses padrões são talentos, né? Isso é muito interessante, porque nós não podemos confundir talento com dom, tá? Nós temos que fazer um estudo para a gente diferenciar o que são dons, o que são talentos e o que são frutos. São 3 categorias diferentes que fazem parte da nossa vida. Nós temos o desenvolvimento de frutos que nos são dados por Deus para frutificar em nós.
nós recebemos talentos, que são valores mesmo, valores materiais e culturais e cognitivos, que precisam ser empregados para a sua multiplicação, porque esses bens não são nossos, são de Deus, eles são empréstimos, eles são concessões, né? E existem os dons. Isso aí já é um pouquinho mais complexo, porque o dom, por exemplo, a mediunidade é um dom, né? Então nós vamos... Outro dia nós vamos estudar isso aí. Tem gente que diz que mediunidade é talento. Mediunidade não é talento, é dom. Mas não vamos nos preocupar com isso agora não, porque é um estudo detalhado, mais profundo, mas que exige que nós tenhamos conhecimento para a gente não falar errado, para a gente não comentar errado, para a gente esclarecer, né? A gente precisa, o espírita tem que ser culto, não para virar um intelectual, mas para poder esclarecer os outros. Então a cultura para nós, a cultura é uma aquisição necessária para que nós não sejamos ignorantes, que não compremos pacote de pessoas ignorantes, entendeu? Muitas pessoas compram pacotes prontos de pessoas ignorantes e começam a repetir bobagem, né? Muita bobagem, em nome do espiritismo. Então o uso infeliz ou infeliz de semelhantes talentos resultam para nós vitória ou derrota. Quando que vai dar vitória ou vai dar derrota? Ao fim da nossa existência. Felicidade ou infortúnio? Que felicidade? Alegria. Alegria espiritual por ter cumprido um dever. Isso aí é importantíssimo, a alegria do cumprimento do dever. E a tristeza, a amargura de ter falhado e alimentar essa culpa, né? Que vai depois nos gerar senso de dever, né? Saúde ou moléstia? Claro, porque a saúde ela é um caminho das potências físicas para a reutilização no benefício geral, né? E a moléstia, ela é uma redução de capacidade, porque nós mesmos utilizamos mal antes, né? Harmonia ou desequilíbrio? Existem duas coisas na harmonia e desequilíbrio. Existe a harmonia e existe a harmonização. Nós caminhamos do desequilíbrio para a harmonia. Então, se nós estamos no caminho da harmonia, nós ainda não estamos em harmonia, nós ainda estamos em desarmonia, estamos em desequilíbrio, mas estamos caminhando no sentido da harmonia. E esse caminhar, ele produz dores, porque nós temos que abandonar padrões muito recalcitrados dentro de nós, né? E o contrário também. Estão pessoas que estão num platô, sem estar em queda, e começam a se desarmonizar, ou influenciados por outros, ou por suas próprias concupiscências, né? Então existe o desequilíbrio e existe o desequilibrar-se, né? Por isso que Jesus disse que até o amor poderia esfriar, porque amor também é dom. Isso aí a gente não entende, nós ficamos, nós vamos mostrar um amor nosso. Não é, nós não mostramos amor nosso, nós entramos em sintonia com Deus, que o amor é dele, Deus é amor. Então o que nós temos são aquisições do amor de Deus, são concessões do amor de Deus. Isso é complicado, mas é uma realidade dura que a gente tem que entender e para a gente não falar bobagem. Avanço ou retardamento nos caminhos da evolução. Então, assim, isso é muito claro, porque no Livro dos Espíritos diz que o Espírito não retrograda. É claro, ele não retrograda, mas o retardamento
ele não é uma retrogradação, ele é simplesmente dentro da faixa evolutiva que ele está, ele ficar no nível inferior, ele não se transfere de faixa, né? Que a evolução é uma espiral, e essa espiral elas têm faixas evolutivas, né? Aqui é o ponto A. Aqui é o ponto B. O ponto B é depois do A. Deixa eu botar o B ao contrário. O ponto B é depois do A. Entretanto, ele está abaixo na escala, que é a pessoa que saiu da faixa, ela caiu de faixa, né? Examina, pois, a ti mesmo, e encontrarás a extensão e a natureza de tua dívida pela prova que te procura ou pela tentação que padeces. Então, cada um pode entender a natureza da nossa dívida por duas coisas: por bloqueios e deficiências que nós temos, deficiências mentais, deficiências corporais e deficiências sociais, né? Às vezes somos inseridos numa sociedade deficiente. Então, nós que estamos aqui no Brasil, com todas essas deficiências que a nossa sociedade doente, adoecida que nós estamos resgatando alguma coisa nisso também. Nós não estamos numa sociedade tipo Suíça, Suécia, com bem-estar social, né? Nós estamos aqui, nós estamos aprendendo alguma coisa nessa confusão aqui do Brasil. Então, nós aprendemos por isso, pela prova e pelo nosso senso de dever. Quando nós temos um senso de dever aguçado, que aquilo, como diz Miri Lopes, é um gigante da alma. O senso de dever é um gigante da alma. E aquilo faz com que a gente tenha percepção do que nós estamos ali resgatando. Porque o bem verte puro de Deus. É como eu falei antes, o amor vem de Deus. O bem verte puro de Deus, enquanto que o mal é obra que nos pertence. Nós que nos associamos a espíritos inimigos de Deus para fazermos obras do mal. Mas o mal é transitório fantasma de rebeldia e ilusão que criamos ante as leis do destino por conta própria, né? Isso aí vai nos levar então a um destino, né? Vamos aqui marcar para 19 de setembro de 2021, o capítulo 35, Mensageiros Divinos, da questão 501, né? Vamos então marcar isso aí. Pois é, gente, eu vou preparar aqui para o nosso estudo de 10 horas, e quem quiser participar de um estudo sobre a ética do Sermão do Monte, que nós estamos ainda na parte prévia. Ontem foi uma exposiçãozinha de meia hora, né? Que nós falamos sobre a natureza da ética em si e que a ética evolui. E hoje nós vamos ver o início da ética. Para nós chegarmos à compreensão da ética do Sermão do Monte, nós vamos ver a compreensão de uma ética anterior, que no caso é a do Decálogo, dos 10 Mandamentos, que Moisés recebeu, psicopictografou, né, no Monte Sinai. Tá bom, gente? Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, te agradecemos pelos ensinamentos aqui trazidos pelo nosso professor Emanuel.
através de um comentário de uma questão do Livro dos Espíritos, e pedimos, Senhor, que estas informações nos sejam úteis nas nossas decisões e nas nossas deliberações sobre a nossa vida e a vida daqueles a quem amamos, e inclusive nos relacionamentos com aqueles que não nos são gratos e a quem nós não sentimos afeição, mas devemos sentir e desenvolver um amor, porque o amor é teu e é uma ordem, amar ao próximo. Fica conosco, Senhor, e guarda-nos em tua paz, assim seja. Pois é, gente, daqui a pouco a gente se vê.